Boa tarde, família amada. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Só de estarmos vivos mais um dia já é uma bênção, né? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos mais uma vez. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. O homem pode conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem na terra. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. O véu lhe é levantado à medida que ele se depura. No entanto, para compreender essas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Ou seja, não está ainda evoluído ao ponto de saber. O homem não pode, por meio de investigações científicas, desvendar alguns segredos da natureza. A ciência foi dada ao homem para que ele avançasse em todas as coisas. Mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é permitido ao homem mergulhar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pela força e a sabedoria do Criador. No entanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência frequentemente o torna joguete da ilusão. Ele acumula sistema sobre sistema e, a cada dia, exibe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como se fossem erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Fora das investigações da ciência, o homem pode receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não pode apreender. É por meio dessas comunicações que o homem, dentro de certos limites, tem acesso ao conhecimento sobre seu passado e seu destino futuro. Espírito e matéria. Será que, assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade, ou ela foi em algum momento criada por ele? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que vossa razão vos deve mostrar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, por mais distante que imagineis o início da ação de Deus, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Define-se, geralmente, a matéria como aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? São exatas do vosso ponto de vista, porque só falais a partir do que conheceis. Mas a matéria existe em estados
que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil a ponto de não causar nenhuma impressão aos sentidos. No entanto, é sempre matéria, embora não o seja para vós. Qual definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente ou intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário do qual e sobre o qual o espírito atua. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito por meio de vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio e o vazio não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem em um princípio comum, de maneira que para vós trata-se de uma mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que esta se torne inteligente. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Aqui entendemos por espírito o princípio da inteligência, deixando de lado as individualidades designadas com esse nome. É necessário para vós, porque não sois providos de órgãos para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são apropriados para isso. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, sem dúvida, através do pensamento. Haveria, sim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas é preciso acrescentar ao elemento material o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Esta muito rudimentar para que o espírito possa agir sobre ela. Embora possamos, sob um determinado ponto de vista, classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse precisamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele encontra-se entre o espírito e a matéria. É fluido, assim como a matéria é matéria.
pelas inúmeras combinações que estabelece com ela e sob a ação do espírito. O fluido universal é suscetível de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais conheceis apenas uma pequena parte, por ser o agente empregado pelos quais conheceis apenas uma pequena parte. Por ser o agente empregado pelo espírito, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que lhe dá a gravidade. Seria esse fluido aquilo que chamamos de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações, o que chamais de fluido elétrico. Fluido magnético são modificações do fluido universal, que é precisamente apenas uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importa, cabe a nós formular a linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias advêm quase sempre do fato de não vos entenderdes quantas palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para exprimir o que não vos toca os sentidos. Bem, meus irmãos, existe o fluido, é energia que fica na atmosfera. É preciso a matéria e o espírito. E o que eu quero explicar para vocês, nós temos o corpo, a alma e o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito, ele é uma cópia do nosso corpo. Eu, Maria. Então, esse corpo, o perispírito, ele fica entre meu corpo e o meu espírito. E ele conserva a forma da Maria nessa encarnação. O perispírito, ele liga o corpo com a matéria. É um terceiro corpo entre matéria e espírito. E tudo aquilo que sentimos, que pensamos, o perispírito que recebe. Então, como diz, mente, espírito doente, corpo doente, ou vice-versa. Mais para frente, entenderão com mais eficácia, no prosseguimento do estudo, o que estou tentando explicar. O que é preciso nós, seres humanos, termos muito cuidado com o nosso pensamento. É claro que nesse mundo que vivemos, tão cheio de maldade, é impossível, às vezes, a gente levar tudo o que acontece numa boa. Não estamos evoluídos ainda para isso. Às vezes a gente fica com raiva,
pensa coisas ruins, negativas, e é nessa hora que, com muito esforço, devemos desviar esses pensamentos. Às vezes é difícil, por mais que a gente queira desviar, não consegue, aquilo martela na cabeça, na mente. Mas é preciso muito esforço nessa hora pensar em coisas boas. Por quê? Como eu disse, a energia é uma eletricidade, ela vive no ar. De acordo com o nosso pensamento e sentimento, é o que atraímos para nós. Não sei se eu consegui explicar, mas, como eu já disse, na sequência desse estudo, entenderão mais esclarecidamente. Porque na medida em que vai avançando o estudo, perguntas e respostas, vai explicando com mais eficácia. Eu quero hoje deixar para vocês, voltando em breve. Desejo a vocês uma ótima tarde, um ótimo pensamento positivo em cada um de nós, porque é preciso buscarmos em Deus, em Jesus, a força para perdoar, para ter pensamentos positivos, e para isso precisamos orarmos. E daremos continuidade mais uns dias, daqui mais uns dias no nosso estudo, e vamos compreendendo que o que é o Espiritismo, como eu disse, é ciência, filosofia e religião. Não é o que muitas pessoas pensam. E por isso eu estou fazendo esse estudo. Não sei tudo, sei muito pouco. Fiz 4 anos de escola na Federação Espírita em São Paulo. Isso faz mais de 40 anos, mas continuo buscando, continuo estudando. E agora eu quero estudar com vocês também, para que vocês também entendam. Eu desejo que Jesus derrame o bálsamo consolador sobre cada um de nós, da nossa família, dos nossos amigos, e que sejamos amanhã melhores do que hoje. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Em breve voltarei. Um beijo em cada coração. Amo muito vocês. Até breve.